segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de geografia. Hoje, dia 6 aí, de agosto. Falaremos hoje sobre os nossos meios de transporte, ó, tá até digitado aqui, sobre os meios de transporte individuais e coletivos. Vamos já arrumar aqui e vamos lá dar uma olhadinha, então, no que as nossas atividades nos trazem. Vamos lá, então? Aqui estamos, então, pessoal, na nossa página 139. E aí está o nosso título, Meios de Transporte Individuais ou Coletivos. Vamos ler o nosso texto? Os meios de transporte podem ser de uso coletivo ou de uso individual. E o que isso quer dizer? Olha lá. Os veículos de uso coletivo transportam um grupo grande de pessoas ao mesmo tempo, como ônibus, trens e trens. Pessoal, vamos colocar aqui, ó, vamos grifar isso para a gente lembrar depois na hora do estudo ou na hora de responder as atividades. Olha aqui, os veículos de uso de transporte, coletivo transportam um grupo grande de pessoas ao mesmo tempo. Esse é o coletivo, certo? Continuando aqui, aí teve os exemplos, como ônibus e trens levam coletivamente várias pessoas. Agora aqui, seguindo a leitura, nós temos ali, ó, os veículos de uso individual transportam poucas pessoas, né? Como automóveis e motocicletas. Então, basicamente, essa é a maior diferença entre o coletivo e o individual. O individual leva poucas pessoas, o coletivo leva várias pessoas diferentes. Ok? Continuando nossa leitura aqui, um dos grandes desafios enfrentados nas cidades é o aumento dos meios de transporte individuais em relação aos coletivos. Atualmente, há muitos carros e isso gera problemas, como os congestionamentos no trânsito e a poluição no ar. Vamos até fazer um trabalhinho aí, né, pessoal? Sobre a poluição no ar aí. Vamos fazer um cartaz já para entrar nessas informações aí, nessa ideia de como as nossas atividades também, né? De como as nossas matérias estão interligadas, né? Então, a gente já vai fazer um cartaz lá e aqui também já está falando que muitos carros individuais, né? Muitos transportes de maneira individual acabam gerando aí congestionamentos e uma maior poluição do ar, né? Para mudar essa realidade, é necessário que o transporte público, como ônibus e metrô, seja mais eficiente que o transporte individual, de maneira a transportar um maior número de pessoas em menor tempo. Então, se o transporte público, segundo ano, se os trens, os metrôs, os ônibus fossem melhores, tivessem, né, mais conforto, não fossem tão cheios, né, às vezes não fossem tão assim, tão caros, né, tem alguns que são bastante caros. O que aconteceria? Se eles tivessem mais investimento, mais conforto, com certeza, né, as pessoas deixariam de usar os seus carros para ir de ônibus. Porque, se for comparar também, falando economicamente, é muito mais barato andar de ônibus do que de carro. Porém, devido ao desconforto, devido ao excesso de pessoas, acaba aí muitas pessoas preferindo ir no seu próprio carro para ter um pouquinho mais de comodidade, né? Então, uma opção muito importante para que diminua a quantidade de veículos individuais, diminua a quantidade de carros aí na rua e com isso, consequentemente, haja a diminuição da poluição também dos congestionamentos, tudo isso depende muito de que o nosso governo aí, de que seja investido mais no transporte coletivo. Esse transporte coletivo aí fique mais
confortável, seguro, mais vazio, né? Então, são todas essas questões aí que envolvem o transporte aí coletivo e individual. Aí, olha aqui uma foto aqui embaixo, né, pessoal? Congestionamento na Avenida Alcântara Machado, em São Paulo, lá no ano de 2017. Agora, já começando aqui, já conversamos um pouco sobre isso, já sabemos o que é transporte coletivo e individual. E temos, então, o nosso primeiro exercício. Olha lá, escreva no quadro a seguir 2 meios de transporte coletivos e individuais. Então, quero 2 meios de transporte que são só coletivos e 2 meios de transporte que são só individuais. Já acabamos de falar, né? Só colocar aí. Número 2, escolha um meio de transporte individual e um coletivo e faça o que se pede. Então, vai escolher um de cada, tá bom? Então, olha lá. Letra A, escreva os nomes dos meios de transporte que você escolheu. Um coletivo, um individual. Letra B, aponte uma vantagem em relação ao uso de cada um deles. Então, por exemplo, você escolheu lá a moto como o individual. A moto se desloca pelo congestionamento com mais rapidez. Ela é um meio de transporte mais rápido, né? Mais prático nesse sentido. Não fica tanto tempo parado lá no congestionamento. Isso é uma vantagem da moto, tá bom? Por exemplo, o trem também. O trem é um transporte coletivo. O trem também não pega congestionamento, ele é mais rápido, né? Ele faz aí o trem, o metrô, né? Ele faz o percurso aí sem precisar ficar parando demais. Então, essa é uma vantagem, ok? Lá na letra C, agora você vai ter que falar uma desvantagem. Olha lá, aponte uma desvantagem em relação ao uso de cada um deles. Então, você vai escolher 2, colocar uma vantagem de cada um e uma desvantagem de cada um. Tudo bem? Quem não lembra, quem está na dúvida, volta lá em cima naquele quadro de vantagens e desvantagens, que vocês podem ter algumas dicas aí, algum refresco aí na sua memória, tá bom? Continuando aqui, temos lá, olha lá, o transporte e os lugares. Vamos ler? No Brasil, diversos meios de transporte são utilizados para levar as crianças até a escola. Observe. Então, aí nós temos o ônibus escolar, o barco escolar e também o carro. Olha lá. Continuando aqui nossa leitura sobre essas imagens aí. Agora responda. Qual dos meios de transporte mostrados não é coletivo? Qual que é o único da foto lá que não é para muitas pessoas? Coletivo. Escreve o nome aí para Pro. Letra B. Qual dos meios de transporte mostrados pode ser usado para transporte hidroviário? Lembra o que é hidroviário? Se não lembra, volta a página lá da nossa aula da semana passada que vocês vão lembrar, certo? E na letra C está dizendo assim, de que maneira você vai à escola? Escreve aí. Agora de maneira nenhuma, né, gente? Mas quando a gente volta aí, normalmente a gente, quando tem aulas e a escola está funcionando, a gente vai como para a escola? Escreve aí para mim, tá bom? Continuando aqui, temos lá, ó. Você sabia? Os meios de transporte aéreo, como aviões e helicópteros, são considerados os mais rápidos e seguros do mundo. Com o avanço tecnológico, eles estão cada vez mais rápidos e seguros. E as pessoas levam cada vez menos tempo para chegar a lugares distantes. Olha aí, quem dera a gente ter um helicóptero para ir para onde a gente quer sem pegar trânsito, né? Chegar lá rapidinho, seria muito bom, né? Helicóptero em São Paulo, olha ali a legenda. A cidade de São Paulo possui o maior número de helicópteros do mundo. Olha, por isso que a gente sempre ouve essa barulheira no céu. Uma das razões para isso são os frequentes congestionamentos em razão da grande quantidade de veículos nas ruas. Então, ó, tem bastante helicóptero porque
Aqui tem muito carro, tem muito transporte coletivo e aí vira aquele congestionamento que a gente conhece, né? Todo mundo aqui já passou por um congestionamento. Continuando aqui para nossa próxima página, nós temos a número 2. Olha lá, leia as seguintes situações e selecione o meio de transporte mais adequado para completar as lacunas. Então, vou ter que completar aí, ó. Aqui, no meu parêntese, eu tenho 2 nomes, tá vendo? Ó, barco e avião. Mas eu vou ter que ler aí, ó, e decidir qual dos 2 mais combina com a frase. Então, olha lá. Mariana precisa chegar rapidamente à casa de uma tia que mora em outro estado. O meio de transporte aéreo mais adequado para essa viagem é o... E aí, aéreo, tá escrito aéreo, então a gente já sabe qual que vai colocar, né? Na letra B tá escrito assim: Pedro quer enviar um livro para o seu primo, que mora do outro lado do rio Amazonas. Longe, hein? O meio de transporte hidroviário para essa viagem é o quê? O trem ou um barco? De hidro, a gente já estudou, só lembrar, tá bom? E na letra C tá escrito assim: as famílias de Renata e Rafael pretendem fazer um passeio pela cidade juntas. Para isso, eles utilizarão um meio de transporte rodoviário. Rodoviário é que anda pelas rodovias, pelas estradas, né? Que pode ser o quê? Rodoviário é o quê? Um ônibus ou um avião? Muito fácil, né? Pessoal, esse entre em ação aqui, nós vamos ter que fazer, tá bom? Então, copiem o link aí vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Vou deixar o link lá no site. Assistam aí até os 15 minutos e 27 segundos. 15 minutos e 27 segundos, isso. Assistam esse videozinho até os 15 minutos e 27 segundos para poder aí, ó, responder essas perguntinhas, tá? Após assistir a reportagem, responda aí essas perguntas. Que meios de transporte as crianças apresentadas usam para chegar à escola? E quais são os problemas enfrentados por algum deles? Para responder essa, tem que ver o vídeo, senão não vai saber, tá bom? Então, continuando, temos aqui a vantagem e a desvantagem da bicicleta. Gente, a bicicleta é um meio de transporte, né? Individual, só anda de um em um. Então, vamos lá. A bicicleta como meio de transporte apresenta muitas vantagens. Além de ser ótima para a prática de exercícios físicos, não polui o meio ambiente e ocupa menos espaço no trânsito. A cada dia, mais pessoas utilizam bicicletas para se locomoverem pelas cidades. Olha aí que atletas, hein? Ao andar de bicicleta, é importante utilizar os itens de segurança. Olha lá, capacete, joelheira, cotoveleira. A ciclovia é um local destinado para quem está andando de bicicleta principalmente. Gente, se tivesse ciclovia na cidade toda, hein? Seria tão bom, ia dar pra gente ir de bicicleta em um monte de lugar, né? Novamente, faltam aí investimentos, estrutura, né? Para as cidades, né? Lembra que a gente estudou lá também que tem muitos bairros, muitos lugares que não foram construídos com infraestrutura? Então, se um bairro tivesse, todos os bairros aí tivessem um espacinho da rua reservado para as bicicletas, né? Talvez aí a gente não tivesse tanto trânsito, né? Então, se as cidades fossem um pouco mais planejadas, talvez a gente tivesse menos congestionamentos. Então, olha lá, depois que a gente leu as vantagens e as desvantagens da bicicleta, vamos responder. Número 1. Na cidade onde você mora existem ciclovias? Bom, gente, eu não vou poder dar a dica para vocês dessa aí, que eu acho que não temos em muitos lugares, não. Eu, pelo menos, vi poucas vezes, mas vou pesquisar aí para o dia do nosso Meet, tá bom? Para a gente poder conversar sobre isso. Pesquisem aí vocês também, coloquem lá no Google se não souberem, tá bom?
Em que locais da sua cidade o uso da bicicleta é mais comum? Onde a gente vê mais bicicleta aqui em São Bernardo ou em Santo André, onde você mora aí? Aonde a gente vê mais? Nas praças, nos parques, em um determinado lugar aí, num clube? Escreve aí para a Pro, tá bom? E número 3, que cuidados devemos ter com nossa segurança ao utilizar a bicicleta? Acabamos de ver a foto aí e de ler a legenda, né? Que cuidados que a gente deve ter aí para andar de bicicleta, né? Tem que ter os equipamentos de segurança, né? Tem que procurar andar pelas ciclovias, né? Andar na rua é perigoso. A bicicleta tem que estar equipada aí com farolzinho, buzininha, né? Todas essas coisas aí que ajudam na nossa segurança, tá bom? Então, depois desse exercício, vamos lá para a página 144. Hoje temos bastante coisa, olha lá. Meios de comunicação. Já falamos sobre os meios de comunicação no começo do nosso capítulo, quando nós falamos dos transportes, né? Vamos agora entender melhor quais são eles. Olha lá. Os meios de comunicação são instrumentos que facilitam a comunicação entre as pessoas e a transmissão de uma informação, como o telefone, o rádio, a televisão, os jornais e os computadores com acesso à internet. Pessoal, importante vocês saberem disso aqui, tá? Importante vocês lembrarem que meios de comunicação são instrumentos que facilitam aí a comunicação e a transmissão de informações. Grifem aí que isso é importante para a gente lembrar mais tarde, certo? Aí aqui nós temos, pessoal, uma imagem de vários alunos falando dos meios de comunicação aí, ó. Computador, televisão, telefone, até uma carta é um meio de se comunicar, né? Uma mensagem, vários tipos e meios de comunicação aí. Vamos lá, os meios de comunicação são variados, alguns existem há bastante tempo, como a carta, outros são mais recentes, como os computadores e a internet. Lendo aqui o nosso texto, vamos lá. A carta é considerada um dos meios de comunicação mais antigos. No passado, algumas aves, como pombas e corvos, eram treinados e utilizados para enviar as mensagens. Olha lá, quem já não viu em filme colocar a mensagem no pezinho do pombo lá e fazer ele voar? Aquilo lá era verdade, se usava muito. As notícias também circulavam por cartas levadas por um mensageiro, que podiam demorar dias e até meses para chegar. Olha só que dificuldade. Mais tarde foram criados o telefone e a internet. Com eles surgiram os e-mails, as mensagens instantâneas e câmeras por meio das quais é possível ouvir, ver outras pessoas em tempo real. É o que a gente faz todo dia lá no Meet, né? Mesmo que estejam distantes. Quebrou nosso galho aí, né? Para a gente poder estudar nessa época de pandemia. Continuando aqui na página 145. Peraí, passou. 145, aqui. Há meios de comunicação mais antigos, como a carta e o telefone fixo. E os mais recentes, como o computador e o telefone celular. Olha lá, antigamente todo mundo tinha telefone, mas ele era fixo, né, para ligar. Antigamente também existiam muitos orelhões segundo ano, né? Se você quisesse ligar da rua, tinha aqueles telefones públicos chamados orelhões lá. Hoje a gente quase não vê. Lá na nossa escola tem um, né? Lá no nosso pátio. Lá na nossa quadra, perto da nossa quadra tem um, né? Então vamos lá. Os meios de comunicação nos ajudam a entrar em contato e a interagir com outras pessoas. Com o uso deles, podemos conversar com quem está próximo e com quem está distante. Agora vamos responder. Número 1. Que meios de comunicação podemos utilizar para conversar com quem mora em regiões distantes? Hoje em dia tem uma infinidade, né? Hoje em dia tem várias. Videochamada,
WhatsApp, mensagem instantânea, vídeos, áudios, né? E-mail, um monte de coisa, tá? Escrevam aí. Na número 2, a questão é a seguinte, olha lá. Converse com os colegas para descobrir quais são os 3 meios de comunicação mais utilizados pelos alunos da classe. Preencha o quadro a seguir, né? Com essas respostas. O que nós vamos fazer com essa lição número 2? No dia do nosso Meet, no horário do nosso Meet lá de Geografia, nós vamos escrever lá no chat. Vamos fazer uma votação no chat. Todo mundo vai escrever lá. Quais são os três meios de comunicação mais usados? Aí a gente vai fazer uma votação lá e depois a gente escreve. Tudo bem? Pode ser assim? Vai ficar legal, né? Aí lá no dia do Meet, a Pro organiza com vocês. Certinho? Então, pessoal, aqui na nossa última página de exercício de hoje, opa, subiu demais. Temos então nossos 2 últimos exercícios, olha lá. A televisão é um instrumento de reprodução de som e imagens simultâneas. Olha lá, o que é simultâneo? Ao mesmo tempo, já está escrito ali no nosso glossário. Pesquisas apontam que a televisão ainda é o meio de comunicação mais utilizado pelas pessoas no mundo. Em segundo lugar está a internet, que é cada vez mais usada em aparelhos celulares, computadores, tablets e até em televisores. Hoje em dia televisão tem, né? É importante definir o horário e o tempo de uso desses 2 meios de comunicação e saber a que assistir, o que ouvir e principalmente o que acessar na internet. Temos que tomar cuidado, né? Tem muita coisa que não é apropriada aí para algumas idades. A gente tem que ficar espertinho, papai e mamãe também tem que ficar de olho, né? Número 3. Na sua casa, existem horários combinados para os usos dos aparelhos, televisores, computadores e celulares? Sim ou não? Escreve aí para Pro e lá no nosso Meet a gente conversa um pouco sobre isso, tá bom? E número 4 e último exercício, nós temos aí, olha aí, ó. Desenhe a tela a seguir, na tela a seguir, né? Uma cena de um dos programas que você mais gosta de assistir na TV ou na internet. Então, você vai desenhar aí, ó, e contar pra gente o que você gosta de ver no computador ou na televisão aí. O programa, o desenho, o jogo que você mais gosta, que você mais passa tempo vendo. Aí você vai desenhar aí e no dia da nossa aula eu vou escolher alguns para mostrar, tá bom? Não vai dar para escolher todo mundo, porque nossa aula vai ser um pouco mais comprida, porque nós temos porque nós temos mais páginas hoje e porque nós também temos que responder lá os meios, fazer a votação dos meios de comunicação, certinho? Essa então foi a nossa aula de hoje de geografia. Façam as atividades com muito carinho, com muita atenção e até a nossa próxima aula. Beijo, beijo, beijo!